Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FII. E hoje a gente vai conversar sobre o fundo 20 Shopping Centers, código de negociação VISC11, VISC11. Como o próprio nome já diz, é um fundo de shopping. Na verdade, em valor patrimonial, é o terceiro maior fundo de shoppings da nossa bolsa. São 15 shoppings diferentes, sendo tanto operações minoritárias quanto alguns com participações majoritárias. Vamos dar uma olhada? Então vamos lá. Para a gente conhecer um pouquinho mais desse fundo, basta a gente vir aqui na página do Clube FII e digitar um pedacinho do nome ou do código do fundo. Que a gente vai ver que ele foi iniciado, em 2014, apesar que na verdade ele começou a ser negociado em bolsa depois. A gente vai ver isso mais à frente. Ele tem como gestor o pessoal da 20. Esse fundo, na verdade, foi o primeiro listado deles. Hoje eles têm fundos de logística, de escritório, mas esse foi o primeiro fundo listado, que faz parte, sim, do IFIX, com uma representação até relevante de 1,63%. Se a gente olhar aqui o histórico de cotações, a gente vai ver que ele começou a ser negociado em bolsa em 2017. Até então ele era um fundo fechado só para grandes investidores, coisas assim. Lançado a R$100, como é a praxe do mercado, ficou rodando ali um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, até ali outubro de 2018, quando ele engrena uma alta, como basicamente todo o mercado fez, alguns mais, alguns menos. Vamos dar um zoom aqui para um período para ficar melhor da gente ver. Ele chega a bater um máximo ali acima de R$140 no dia 3 de janeiro, foi curiosamente o dia de pico para a grande maioria dos fundos imobiliários. E depois ele recuou um pouco, e aí sim, com a pandemia, o risco de fechamento dos shoppings, que acabou se concretizando, sem dúvida nenhuma, todo o mercado entra numa queda, os fundos de shopping de maneira ainda mais aguda, e ele chega a uma mínima de cerca de R$60. Depois ele se recupera, como o mercado veio se recuperando ali até junho, comecinho de junho, final de maio, já tinha superado de novo os R$100, passou um bom tempo ali, rodando entre 100 e 120 reais, a gente pode dar um zoom aqui para poder enxergar um pouco melhor. Sobe e desce, passou um bom tempo ali rodando entre 110 e 115, e hoje no momento que a gente grava esse vídeo, o fundo está cotado a R$ 107,94. Se a gente olhar o histórico de dividendos, a gente vai ver que o fundo, no começo dele, ele distribuía muito certinho, 61, 60 centavos, etc. A partir de maio começa a ter um pouquinho de variação, mas também distribui um pouquinho menos num mês, mas no outro distribui um pouquinho mais. Então, a média aqui não deve ter fugido muito desses 60 centavos por cota, 61. E aí, claro, com a pandemia, naturalmente, há uma queda muito grande, porque os shoppings precisam dar desconto nos aluguéis, as vendas das lojas caem absurdamente. Mesmo assim, ele não ficou nenhum mês sem distribuir. Muitos fundos de shopping ficaram alguns meses até sem distribuir. Ele chega a minguar bastante, vai ali para 15 centavos. Depois a gente vê um período de recuperação, de reabertura, de volta da confiança. Ele chega a distribuir os 60 centavos, como era a média dele anterior. E aí agora, com esses receios de segunda onda, fechamentos, sistemas de saúde um pouco mais lotados e tudo, cai de novo. E a última distribuição foi de 25 centavos. 25 centavos que, em relação ao preço de hoje, dá um dividend yield de 0,23%. Se a gente olhar os 12 meses, lembrando que esses 12 meses inteiros vão estar dentro do período pandêmico, distribuiu 3,68, R$ 3,68, o que dá um dividend yield pelo preço de hoje de 3,4, 3,40. Ou seja, mesmo assim, distribuição acima do CDI, até com alguma folga, Se a gente lembrar que o CDI hoje está abaixo de 3. Se a gente olhar aqui o valor patrimonial, a gente vai ver que ele está negociando com um desconto, com um deságio. Enquanto o valor patrimonial dele está em quase R$120, R$ 119,39, referência de abril, o valor da cota é R$ 107,94. Então,
uma relação de preço sobre valor patrimonial, né, o PVP, de 0,90 ou 90%, como alguns preferem. O valor patrimonial dele está em 1 bilhão e 700 milhões e o valor de mercado em 1 bilhão e 500 milhões aproximadamente. Se a gente olhar aqui o histórico como um todo, a gente vê que, claro, um fundo já listado há tanto tempo, né, mais de 3 anos de listagem, quase 4 anos de listagem, já teve épocas melhores e piores. A gente vê que ele passou muito tempo negociando com um pequeno ágio de 5, 10% durante quase toda a sua história. E aí, claro, quando bate a pandemia, aí sim ele chega a negociar com mais de 20% de desconto aqui no fechamento do mês, sem contar período dentro do mês que foi ainda mais descontado. E agora já tem girado mais próximo do valor patrimonial, claro, essa segunda onda sempre dá uma depreciada. Se a gente olhar a quantidade de cotistas, a gente vai ver que ele é um dos fundos que tem a maior quantidade de cotistas. São mais de 190 mil investidores que esse fundo tem. Não é o que tem a maior quantidade, mas é certamente um dos mais importantes nesse quesito. Se a gente olhar o histórico dele como um todo, como eu comentei, em 2017 ele ainda era um fundo fechado, né? Só começou a negociar em novembro de 2017, quando ele já salta para quase 11 mil cotistas, e depois ele vem crescendo de maneira mais ou menos orgânica, sem grandes saltos, e chega aí a quase 200 mil cotistas. Se a gente observar o histórico dele como um todo, a gente vai ver que ele não teve nenhum mês com redução da quantidade de cotistas, mesmo na pandemia, mesmo no período mais grave. Pode ter subido bem pouquinho, mas ele continuou atraindo cotistas. Vamos olhar a liquidez. A gente vê que nesse mês de maio, que está terminando, a gente está gravando esse vídeo no finzinho de maio, o volume financeiro está um pouco acima de 3 milhões por dia. Abril fechou com mais de 2 milhões e 700 mil reais em negócios por dia, uma liquidez muito, muito alta. E a gente pode ver que isso não é uma questão pontual, algum motivo específico. Se a gente puxar aqui os últimos 12 meses, a gente vê que o pior mês foi 2 milhões e 600 de média diária. Não de volume total no mês, por favor, mas sim de média diária. Se a gente olhar a quantidade de negócios, a gente vai ver meses com 20, 30, 50, até 70 mil negócios. E olha que nesse período não houve emissão de cotas. A gente vê aqui 50 mil, 70 mil, quase 70 mil negócios no mês de maio que ainda não terminou. E não é porque foi um boom de liquidez por uma emissão. Não, não tem emissão nenhuma aqui nesses meses. Então a gente vê 3 mil negócios por dia, 2 mil e tantos negócios por dia. Então um fundo realmente muito líquido, mesmo quem de repente pretende entrar com uma posição um pouco maior, não vai ter grandes dificuldades por essa liquidez. E agora vamos dar uma olhada aqui no último relatório divulgado no comecinho de maio, com a realidade de abril, né, o resumo de abril do fundo. Aqui ele bota alguns números que a gente já viu, como a quantidade de cotistas e tudo. A taxa de administração, ela tem um viés regressivo. Até o primeiro bilhão, a taxa de administração é de 1,35% ao ano. Do que exceder 1 bilhão até 2 bilhões, 1,2% ao ano. E do que exceder 2 bilhões, 1,05% ao ano. Lembrando que o gestor ele abriu mão de parte da sua remuneração até junho de 2021. Então, quer dizer, se não renovar, na verdade está terminando esse desconto que o gestor deu. Aqui ele mostra, então, um radar dos shoppings do qual ele é sócio e períodos em que estiveram abertos ou fechados ao longo de 2021, né? Inclusive pegando um pedacinho de maio até, apesar do relatório ser só com a janela abril, ele já antecipa que todos os shoppings estão abertos no momento dessa foto do relatório. A gente vê aqui que março e abril, vários shoppings ficaram fechados durante períodos bem longos, o que justifica as distribuições menores em abril e maio.
Ele comenta aqui um pouco da situação geral. Aqui ele coloca um resumo, então, de como que está a situação atual no momento da publicação desse relatório. Então, como é que está o funcionamento geral das lojas de cada shopping, o status da praça de alimentação e da operação do cinema, e por que que é importante destacar isso aqui? Porque esses dois tipos de operação são atratores de público, né? Eles puxam público. Quem nunca ia ao shopping só para ir ao cinema, mas acabou lembrando que tinha que comprar não sei o que ou coisa parecida. Ou foi para alimentação, foi para poder jantar só e falou, poxa, por falar nisso, vamos comprar um presente para não sei quem que é aniversário essa semana. Então, essas operações estarem rodando com menos restrições é positivo para o fluxo total de vendas, o fluxo total de pessoas dentro do shopping. Aqui, inclusive, ele bota o quanto cada shopping representa dentro da receita operacional líquida. Vou explicar melhor esse conceito no finzinho do vídeo. Então, aqui ele comenta sobre a mudança do nome do shopping Iguatemi, que o Iguatemi de Florianópolis, que agora é Vila Romana. Aqui ele explica a parte financeira, né, as finanças do fundo, e principalmente a gente vê que ele tem uma parte não distribuída de mais de 2 milhões, quase 2 milhões e meio, o que dá 17 centavos por cota. Então ele tem uma reserva de resultados de lucros anteriores que ele ainda não distribuiu, o que pode ajudar num período de vacas magras, como foi abril, onde o resultado do fundo mesmo foi de 18 centavos, mas ele conseguiu manter uma distribuição de 25 centavos utilizando um pedaço dessa reserva. Reserva que ainda tem 17 centavos. Ele queimou 7 aqui, então na verdade estava com 24, 25 centavos, alguma coisa assim, por cota. Aqui ele mostra o fluxo, mostrando o resultado real da operação na barra cinza e o rendimento distribuído. A gente pode ver que ele já tinha algum resultado lá atrás, que ele distribuiu para tentar não impactar tanto o fluxo de pagamento para os cotistas. A gente vê que inclusive em janeiro, que é um mês naturalmente mais positivo por causa das vendas de Natal e tudo, ele inclusive guardou um pedaço, porque ele distribuiu 60 centavos, mas o resultado dá para ver que foi um pouco maior, e aqui ele já utilizou um pedacinho. Aqui também, resultado maior do que rendimento, já fez um caixinha para poder pagar agora em abril e, se necessário, nos próximos meses. Aqui ele coloca a rentabilidade global, dependendo da emissão em que você entrou, etc., para quem entrou na emissão, é claro. Aqui sobre a liquidez, e ele mostra aqui também alguns indicadores operacionais, como a receita operacional líquida, o NOI, Net Operating Income. Então dá para comparar cada mês de 2019, sem pandemia, 2020, começo da pandemia, e 2021, a situação atual. Então dá para ver qual foi o impacto disso. O impacto nas vendas, como é que estão as vendas, estão se recuperando, se não estão, em que ritmo, como é que estão, como é que não estão. A inadimplência, claro, abril de 2020, um boom de inadimplência, porque, claro, os shoppings fechados e ainda negociando descontos e vendo como é que ia ficar, se você ia fechar por 15 dias ou não, tudo mais. Então dá pra gente ver a inadimplência de cada mês. Os descontos, que, claro, naturalmente foram dados, muitas negociações, descontos que vêm, de maneira geral, regredindo, grosseiramente. Aqui a gente já vê um aumento de novo. A taxa de ocupação caiu apenas, vamos dizer assim, nos últimos 12 meses, aí, 14 meses, apenas 2 pontos percentuais, né, de 93,7 para 91,5, então poucas lojas fecharam. Aqui ele até comenta que uma parte dessa redução foi a redução de área da loja Líder Magazine, né, que vai abrir um Coco Bambu no Minas Shopping, então é uma área que já está, digamos assim, contratada de certa forma, então vai abrir, vai melhorar o índice de ocupação. E aqui ele mostra o SSR e o SSS, Same Store Rent, aluguel das mesmas lojas, e o Same Store Sales, vendas das mesmas lojas. Esse é um indicativo, um comparativo muito comum que se faz em fundos de shopping, comparando as lojas que já existiam, por exemplo, há um ano atrás e que existem até hoje em cada shopping, e o quanto melhorou, piorou as vendas dessas lojas ou os aluguéis que essas lojas pagam.
Então, por exemplo, se uma loja fechou e reabriu com uma outra operação, ela não entra aqui, porque, claro, se era uma loja de brinquedos e virou um salão de cabeleireiro, não dá para poder comparar se as vendas melhoraram ou pioraram, porque são operações totalmente diferentes. E aqui a gente tem o portfólio do shopping em si. A gente vê que são 15 shoppings e 10 estados. E o fundo ele tem tanto shoppings onde ele tem a maior parte, ou às vezes até a totalidade do shopping, desses dois. A gente vê operações onde ele tem fração significativa do patrimônio, né, do imóvel como um todo, como o Granja Viana, como o Vila Romana de Florianópolis, como o Shopping Ilha Plaza do Rio de Janeiro. E outros que ele tem operação realmente minoritária, como Tacaruna, Minas Shopping, Ribeirão Shopping e tudo mais. Aqui outros também com pedaços menores. Aqui o mapa mostrando todas as operações, onde elas estão. E aqui os gráficos, então, que mostram um pouco como é que está a divisão por estado. São Paulo é o mais importante, mas nem é tão pesado assim, 40%, ok, é bastante coisa, mas outros fundos são muito mais concentrados em São Paulo. Aqui ele tem 32% da receita em bloco de controle e 68% como minoritário. Aqui, um ponto importante, ele não é ligado a nenhuma administradora específica. Tanto é que ele opera os 15 shoppings com 9 administradoras diferentes. Então ele não é que ele está comprando operações ligadas à administradora A, B, C ou D. Ele é livre para isso, e onde ele tem um bloco de controle, inclusive ele troca já, quando ele trocar a administradora, porque entendeu que uma administradora era mais adequada ou mais ligada àquele tipo de operação, àquele tipo de público, ao mix de lojas e tudo mais. E aqui a receita por ativo, a gente vê que o mais importante é o Prudent Shopping, que é o que ele detém 100%, mesmo assim, nem é tão concentrado assim, é apenas 18%. Então, pessoal, gostaram de conhecer um pouquinho mais desse fundo? Uma dúvida que é muito comum, já tinha falado que ia tratar disso, é sobre esse indicador NOI, que é o Receita Operacional Líquida. Como é que funciona? As lojas pagam o aluguel para o shopping. Aluguel esse que tem normalmente uma parte fixa e uma parte variável, dependendo do volume de vendas do mês. Isso vai para o shopping. Com esse valor, o shopping, também junto com a despesa de condomínio, vai pagar segurança, limpeza, operações de marketing, né, propagandas do shopping, alguma reforma de manutenção e tudo mais. Daí é que vem o NOI, que é a receita operacional já líquida, Net Operating Income. E aí esse valor, que é o lucro que o shopping deu naquele mês, é que é distribuído para aqueles que são os donos do shopping, inclusive o fundo imobiliário, que vai receber a sua parte, o seu percentual. Recebendo isso, o fundo tem normalmente poucas despesas. Por quê? Se é um fundo alavancado, que não é o caso do VISC, vai pagar a alavancagem. Também vai pagar taxas como gestão, administração, taxa da Bovespa, da CVM, auditorias e essas coisinhas, mas em geral são despesas pequenas. E aí sim, sobrando isso é o lucro do fundo, que aí são despesas do fundo, então é o lucro do fundo, que aí vai fazer parte do resultado dele para distribuir o rendimento para os cotistas. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!